tão forte, tão poderoso. Amém. Bom dia, amados. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Para a nossa meditação desta manhã, eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em dois textos. Primeiro, em Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. E nós leremos dos versículos 21 22, 23 até 24. Diz assim, nesse texto, eu lerei a partir do 20. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. E também lá, na carta aos Hebreus, capítulo 11, e leremos os versículos 5 e 6. Hebreus 11, 5 e 6. E assim diz a palavra de Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Senhor, Tua palavra foi aberta, foi lida. Agora precisamos, ó Pai, da Tua unção, Senhor Deus, para a verdadeira interpretação e compreensão do texto da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero trabalhar essa manhã com os irmãos é a fé. A fé que agrada a Deus. E esses dois textos que nós abrimos, e eu peço que os irmãos fiquem com as Bíblias abertas, que nós vamos trabalhar a Bíblia, uma porção de textos aqui na carta de Hebreus ainda. Mas, primeiramente, eu queria fazer uma pergunta para a igreja. A maioria aqui já é professor, já fez profissão de fé, deve conhecer de cor os catecismos da igreja, não é? Mas pelo menos a primeira pergunta você tem que saber, não é? Qual é a primeira pergunta que nós temos na breve catecismo? Qual é o fim principal do homem? Qual é a resposta? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, ó, gente, está ruim o catecismo aí. Precisamos melhorar. Né? Vai lá atrás, dá uma lida de novo. Bom, esse capítulo 11 de Hebreus, ele trata exatamente, ele está tratando aqui dos heróis da fé. Baseado na fé desses heróis, é que ele vai aqui consolidar o estudo que ele está fazendo. E que ele coloca aqui Enoque como um desses heróis. Ele coloca junto com Abraão, com Sara, com Isaac, com Jacó, com Moisés, Raabe e muitos outros que aqui são colocados como heróis da fé, que pelo seu bom testemunho de fé conseguiram agradar a Deus e agradaram a Deus. E de todas as pessoas retratadas nas Escrituras, de todas elas, com exceção, claro, do nosso Senhor Jesus, não é? Não há ninguém que tenha uma descrição tão clara de ter agradado a Deus quanto Enoque. Enoque foi tão querido e tão próximo de Deus, ele foi tão próximo de Deus, que Deus o tomou para si.
sem que ele passasse pela morte. Então Deus o levou, não é? Sem que ele tivesse que passar então pelas dores, pelo sofrimento da morte. E nós sabemos que pelas Escrituras que somente 2 personagens tiveram esse privilégio, não é? Que não foram tragados pela morte, mas que foram transladados por Deus, não é? Que nós conhecemos. Enoque e o outro Elias, que foi levado numa carruagem de fogo, não é? Como consta lá no segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 11. Diz assim: indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Nós, então, vendo esses 2 personagens, eu quero centralizar aqui em Enoque em si. Nós pouco sabemos da vida de Enoque, além daquilo que em Gênesis fala ali no capítulo 5. Ali fala da sua genealogia, os anos que viveu, mas o fato é que ali ele diz que ele andou com Deus. Enoque andou com Deus. E aqui, esses pontos que nós queremos aqui, algumas questões a considerar agora. Primeiro, é interessante que quando Deus, naquele relato, toma Enoque para si, e Enoque já não era, Deus está nos dando primeiro registro na palavra de Deus sobre a morte e sobre uma vida eterna, sobre a existência de uma vida eterna, não é? Ele andou com Deus. Agora, o que significa para nós andar com Deus? Primeiro, que andar com Deus significa então ter um relacionamento vivo, um companheirismo com Deus. Andar com Deus, sim, junto, implica num conhecimento pessoal, uma compreensão mútua e com uma compreensão daquele com o qual nós andamos. Andar juntos quer dizer ter uma concordância de mente e de coração, não é? Tem que ter essa concordância para poder andar junto. O profeta Amós, capítulo 3, verso 3, ele diz: andarão 2 juntos se não houver acordo? Então, andar junto pressupõe essa intimidade, uma comunhão, uma alegria de um estar com o outro, de concordar um com o outro. Isso requer conhecimento de ambas as partes, conhecimento mútuo. Agora, quando nós andamos com alguém, é nesse sentido, de conviver juntos, de ter esse consentimento mútuo, dessa troca de conhecimento, de ter um relacionamento, de conhecimento. É interessante que Deus sempre relaciona o fato de conhecer, a palavra conhecer, no hebraico, ela tem muito significado da própria relação sexual. Isso quer dizer o quê? Que como você, homem e mulher, se conhecem tão intimamente, e Deus quer conhecer você tão intimamente, e você deve conhecer como se fosse um casal, como se fosse homem e mulher. Isso é conhecer, tá certo? Essa intimidade que tem que existir com Deus. Então, só que quando é diferente a nossa relação com Deus, é diferente de uma relação humana, porque com Deus existe uma hierarquia, tá certo? Existe uma diferença. Um é o Senhor, outro é o discípulo. Um é o pai, outro é o filho. Então, Deus, nosso Criador, que foi o nosso Criador, que é o nosso provedor, Ele que nos sustenta, Ele nos conhece com profundidade e nos conhece muito. Ele conhece todos os nossos problemas que nós estamos passando, a nossa pessoalidade, o nosso caráter, a nossa personalidade. Deus conhece isso em nós profundamente. Mas nós temos que buscar a Deus. Nós temos que conhecer a Deus. Então, nós como criatura, como discípulo, precisamos conhecer a Deus. E como é que nós conhecemos a Deus? Como é que nós como é que nós mantemos esse relacionamento? Como é que nós fazemos isso? Primeiramente, nós falamos com Deus nesse relacionamento através da nossa oração.
Oração. Oração é uma forma de eu me relacionar com Deus. Então, se eu quero andar com Deus, eu tenho que orar com Deus. Permanentemente. Em oração permanente. Em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu tenho que estar plenamente com Deus em oração. Né? Orar em oração. E aprender de Deus, e Deus me responde, e se revela para mim através do quê? Através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Então, esses dois movimentos que nós temos que ter, se nós quisermos andar e agradar a Deus. Andar com Deus, então, é uma comunhão diferenciada, de respeito pelo superior, pelo Deus amoroso que Ele é. Quando Deus nos chama, através da operação do seu Santo Espírito que age em nós, é um convite que Deus faz não apenas para servi-lo, mas para andar com Ele. É para andar com Ele. Deus, quando nos chama, Ele nos chama para que possamos andar com Ele. Ele quer, Ele se agrada em andar conosco. E não é um andar eventual, como a gente pode relacionar, eventualmente eu ando com um amigo, companheiro. Não, é permanente, é um andar diário, dia, noite, sempre, eternamente. Andar todos os dias, não é? Dias comuns, dias difíceis, alegres, tristeza, todos os dias são dias de andar com Deus. Então, essa mão dupla de oração e conhecimento bíblico que me fazem ter essa vontade, esse desejo, tá certo? De agradar a Deus e andar com Ele. Por que estou falando isso, que andar é agradar a Deus? Na versão grega do Antigo Testamento, na Septuaginta, o termo aqui, andar, ele está traduzido como Enoque agradou a Deus. Então, muda um pouquinho. E o nosso autor de Hebreus usa esse texto, usa esse termo, que Enoque, vejam lá em 5, tá certo? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ele agradou a Deus. E tem todo sentido essa tradução. Essa tradução tem todo sentido, não é? Porque ninguém anda junto daquele que não se agrada. Você não anda com uma pessoa desagradável, você não tem prazer em andar com uma pessoa desagradável do teu lado, não é? E Deus só anda junto com aquele que o agrada. E isso só é possível através da fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, andar com Deus é andar pela fé. O Salmo 89, verso 15, diz assim: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da sua presença. Em Hebreus 10, um pouquinho anterior, no versículo 22, nós também vemos isso. Aproximemo-nos com sinceridade, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, em que consiste essa fé que agrada a Deus? Primeiramente, diz aqui que nós temos que entender claramente que Deus é. Primeiro, eu preciso aprender e crer que Deus é. Porque muitos têm uma ideia muito abstrata de Deus. Vejam lá, no versículo 6, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Crer. Eu preciso crer que, de fato, Deus existe. E isso quer dizer o quê? Não é sempre dizer, muita gente crê em Deus, até o diabo crê e teme. Mas eu preciso entender claramente quem Deus é. Quem Deus é. É interessante porque
Deus já deixou muito claro isso lá no seu Shema, tá certo? O Shema, o que é? Shema é aquela oração que hebraica, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5, tá certo? Que é utilizado pelos judeus até hoje, e que nós deveríamos utilizar também. Porque uma oração não é só para eles, mas é para nós. Que diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Né? E depois ele continua dizendo aquele texto lá, e tu as inculcarás no coração de seus filhos, assim, falando. Então, isso é o Shema, isso é o Shema. É aquele Shema que fica traduzido em hebraico que os judeus colocam na porta, nos umbrais das portas. E eles jamais saem de casa ou entram de casa sem recitar isso, tá certo? É uma forma de eles terem certeza de aprender e transmitir aos seus filhos, de fato, quem Deus é. Quem Deus é. Né? De fato, quem Deus é. Porque poucas pessoas, né, negam a existência de Deus. Tá certo? Mas muito negam a relevância de Deus. Tem uma diferença. Creem em Deus, mas servem deuses mundanos, como fonte de recompensa por seus prazeres mundanos. São essas pessoas que se enganam a si mesmas, achando que tudo vai ficar bem no dia final, porque eu sou pessoa boa, eu cumpro a lei, eu sei fazer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou correto, eu tenho boas intenções quando eu faço as coisas. Meus amados, o que mais está cheio são pessoas de boas intenções do inferno. Mas a palavra de Deus apresenta um veredito diferente disso, do que as pessoas normalmente pensam. Paulo em Romanos vai nos dizer o quê? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Não está falando alguns pecaram. Todos pecaram. Então, eu preciso conhecer a Deus, de fato, quem Ele é. E eu tenho que aceitar isso. Se eu louvo, glorifico a Deus, não é porque Ele me fez uma bênção, não é porque Ele colaborou em alguma coisa boa, porque Ele agiu de uma forma correta para mim, que me agradou, mas eu tenho que, de fato, louvar e glorificar a Deus simplesmente porque Ele é. Esse é o sentido da palavra, do nome de Deus. O tetragrama da palavra de Deus, as 4 letras hebraicas, que não tem tradução para isso. A tradução se perdeu na história, o nome de Deus está perdido na história, não existe. Talvez nós possamos nos ter, assim, no sentido talvez de um Yahvé, talvez. Jeová, nem pensar, não existe. Jeová não existe essa palavra bíblica. E quem achar, ganha um prêmio, ganha 2 pirulitos. Mas eu tenho que saber, porque ali é o verbo ser, ali é a raiz do verbo ser. Então, se você pegar no hebraico, o futuro do verbo ser, eu serei, tá certo? E pegar o passado, eu fui. Quando eu tiro o futuro e o passado, sobra só aquelas 4 letras. Então, é o eterno, o que Ele é, permanente. Deus é. Quem é Deus, teu Deus? Meu Deus é. Por isso, é traduzido na Bíblia como o eu sou. Simples assim, eu sou. E é por isso que Cristo, na sua pregação, muitas vezes foi blasfemado e condenado pelos judeus, principalmente pelos líderes, né, do povo, porque ele falava isso, eu sou. Isso era uma ofensa para os fariseus, principalmente. De quem ele pensa que ele é? Está dizendo que ele é Deus? Porque ele usava esse verbo, eu sou. Então, isso é conhecer a Deus, isso é agradar a Deus, isso é andar com Deus, quando eu de fato o conheço profundamente. Agora, andar com Deus não é só conhecê-lo, não é só compreendê-lo. Andar com Deus significa santificação.
Andar com Deus significa reconhecer que somos pecadores e que carecemos permanentemente da graça e benevolência do Senhor, pois sem purificação nós não podemos ficar na presença de Deus. Paulo, em Romanos 6:23, nos dirá assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é de entender de fato que Deus se revela para nós através da sua palavra em Cristo Jesus. Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 1, verso 3, diz assim: Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E o apóstolo João, no capítulo 1, verso 18, também vai dizer assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Isto é, Jesus é a revelação perfeita do próprio Deus. Ou seja, nós cristãos não podemos apenas ser cristãos obtendo atrás daquele conhecimento histórico, porque eu conheço muito bem a doutrina, porque eu vou na igreja e recito cânticos, porque eu pulo, porque eu danço, porque eu glorifico, porque eu tenho uma religião, porque eu uso a cruz, ou qualquer outra prática religiosa. Isso não é ser cristão. Ser cristão é crer de fato no Cristo vivo, que tudo sustém, é crer no Deus soberano absoluto, que tem total soberania sobre minha vida. Significa fazer dele o Deus da minha vida, o seu rei, o seu mestre e o seu Senhor. Ser cristão é se render à soberania de Cristo. Então, buscar a Deus significa mais do que buscar o favor e o perdão de Deus. Isso Deus concede livremente em Cristo Jesus. Ser cristão implica em ter uma comunhão permanente com Deus. É ter em Jesus Cristo nossa centralidade de vida. É crer que Deus recompensa aqueles que o buscam através da fé. E essa fé não provém de nós. Essa fé é dom de Deus. Essa fé não é produzida pelos homens, mas é Deus quem introduz a fé em nós. Portanto, amados, Enoque foi um homem que serve de exemplo para as nossas vidas. Um homem que de fato exemplificou essa fé, de tal maneira que agradou de tal maneira a Deus, que nem pela morte ele passou. Esse é um privilégio que Enoque teve, que só 2 personagens bíblicos tiveram, gente. Vejam bem a maravilha disso. E, portanto, nós temos aqui nesse exemplo de Enoque elementos muito necessários para a nossa crença eterna em Deus. E quão importante é a nossa vida, ter nessa nossa vida essa caminhada e esse caminhar com Deus. Enoque não só cria no único Deus, mas já sabia que Deus recompensa aqueles que o buscam através da fé, sendo então o galardador daquele que o busca, é o que está dizendo aqui nessa palavra de Deus. E Enoque teve o privilégio de receber a revelação sobre a salvação de Jesus Cristo. Ele compreendeu tão bem, ele teve essa revelação tão clara de quem era Cristo, de que Cristo viria, quem seria o Messias, que Deus permitiu a ele dar toda essa revelação a Enoque. O autor de Judas, na carta conforme Judas, nos versículos 14 e 15, só tem um capítulo, né? Diz assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríadas
para exercer o juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esse é um privilégio que Enoque teve. Enoque, lá no início da caminhada com Deus, já compreendia tanto a vinda de Cristo, tá certo? Como na sua primeira e na sua segunda vinda, porque aqui ele está falando já do retorno de Jesus Cristo e do juízo final. Enoque teve essa felicidade, esse privilégio. Por isso, amados, andar com Deus, quanto mais nós andamos com Deus, mais conhecimento nós teremos, e mais revelações de Deus nós teremos em nossa vida, através da sua palavra, porque é Ele que nos dá o entendimento da sua palavra. Nós só entendemos a palavra de Deus não pela mente, mas pelo coração, e Deus é que nos permite esses entendimentos. E nós podemos, por isso que cada vez que você abre a palavra de Deus, um texto que você já conhece, que é conhecido, que você já decorou, aprendeu lá na escola dominical, nas primeiras classes, mas cada vez que você lê o mesmo texto, as coisas mudam, e você vem com mais intensidade, e com mais entendimento. Isso quer dizer que você está fazendo o quê? Está andando e agradando a Deus. E isso é feito pela fé. Então Enoque teve esse privilégio. Se Enoque teve esse privilégio, imagine nós que estamos convertidos pelo Espírito Santo e o Deus habita em nós. Quanto mais nós, então, podemos ter entendimento. Então, meus amados, concluindo, nós sabemos então que andar com Deus é a mesma coisa que agradar a Deus. E como Enoque nos mostra, andar com Deus é oferecer a nossa própria vida para o prazer dEle. Não é para o nosso prazer, é para o prazer de Deus. Então isso significa buscar aquele que é o principal, é o fim principal da nossa vida. Voltamos lá à nossa primeira pergunta do catecismo. Qual o fim principal do homem? Tá certo? Agradar a Deus e glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Então, esse é andar com Deus. Esse é o princípio, o propósito para o qual nós somos criados. Para adorá-lo, para agradá-lo. Então, Deus nos elege antes da fundação do mundo, nos lava através da expiação em Cristo Jesus e nos convida para andar com Ele. Então, a nossa comunhão permanente com Deus justo, santo, amoroso, transforma até as piores circunstâncias num jardim de rosa. Simplesmente por quê? Porque Ele está junto. Porque Deus está junto. Podemos passar a pior situação, mas Deus está junto. Aí nós começamos a compreender o Salmo 23, né? Versículo 1. O Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. Essa é a tradução correta. E de nada sentirei falta. Porque Deus me preenche em tudo. Eu não sinto falta de nada, porque Deus me preenche. Então, é a presença de Deus que satisfaz as minhas necessidades. E ser cristão é isso. É caminhar com Deus, conhecê-lo, viver obedientemente sob a luz da presença de Deus. Andar com Deus, meus irmãos, é o antegozo dos céus. Enoque tinha esse senso altamente desenvolvido da sua situação espiritual. Ele obteve a mesma compreensão que outros vieram a ter depois, tal como Abraão, por exemplo, que ansiava pela morada celestial. Veja o versículo 10 aqui no mesmo capítulo. Ele diz assim: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Abraão compreendia também, como Enoque, que estava esperando uma cidade futura, uma cidade celestial. Andar com Deus é sentir o afeto da satisfação de Deus. É a certeza de que viveremos em comunhão de alegria que vai durar para sempre.
é viver esperando, amados, acordar na Nova Jerusalém. E é para lá a nossa jornada. E é para onde esse andar com Deus nos leva. E pela fé que agrada a Deus, que chegaremos aos portões dessa cidade, com fundamentos, onde então veremos a glória de Deus. Apocalipse 22, 14 diz isso. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade por suas portas. Amados, não existe bênção maior do que andar com Deus pela fé em Cristo Jesus. E por essa fé é que nós chegaremos às portas da cidade celestial que nos espera. E poderemos acordar amanhã, se Deus quiser, na Nova Jerusalém. Amados, a fé, diz assim um texto que diz, a tua fé contemplará. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus e Pai eterno, tua palavra é tão clara, Senhor Deus, tua palavra é tão viva e nos ensina tanto, Senhor Deus, cada vez que nós a lemos e estudamos. Por isso, Senhor Deus, somos gratos a Ti, agradecemos a Ti, Senhor Deus, por ter deixado esse livro sagrado. Nós nos penitenciamos também, Senhor Deus, porque muitas vezes nós negligenciamos, ó Pai, a Tua palavra. A palavra que nos ensina, a palavra que nos exorta, a palavra que nos conduz, Senhor Deus, e nos ensina como agradá-lo, Senhor Deus, e como andar contigo. Ó Pai amado, muito obrigado por isso, e que possamos permanentemente, Senhor Deus, ter esse andar de fé, Senhor Deus, andar junto contigo, Senhor Deus, e ter a bênção de gozar da Tua presença. Em nome de Jesus que oramos. Amém.